para tirar essa máscara, embora um pouco temeroso, porque prestei atenção na tosse do vereador Beto Noronha, então vou me afastar um pouco do microfone e saudar o meu presidente, a mesa diretora, os demais colegas vereadores, aos internautas e à população que nos assiste. Eu até não ia falar, mas tinha um texto previamente elaborado. E já que o vereador Beto Noronha tocou nesse assunto, eu quero frisar que eu gostei de algumas palavras que você colocou na tua fala, no teu discurso. E te dizer que nesse momento ninguém é dono da verdade. Então, em função do que eu vou falar, é preciso que nessa introdução fique bem claro que eu não sou dono da verdade, nem ninguém. Até porque a pandemia nos pegou de calça curta, digamos assim, no mundo inteiro. E nós todos estamos aprendendo. A medicina, os médicos, as autoridades estão aprendendo com essa questão. Eu ouvi o áudio hoje da secretária, ex-secretária, falando de que a questão degringolou, e é justamente nesse sentido que eu quero direcionar a minha fala, porque a maneira com que as pessoas lidam com a pandemia, que a imprensa lida com a pandemia, é de apavorar as pessoas, né? As pessoas estão todas achando que vão morrer. Tu lê o jornal de Porto Alegre e diz assim: hospital tal tem 10 leitos todos ocupados. Sim, sempre estiveram ocupados. Não são todos com coronavírus. Tem 3 hospitais com lotação total, mas nem todos são com coronavírus. A imprensa não diz tantos com coronavírus. E todo mundo, aqui, por exemplo, não tem ninguém no hospital, que eu saiba, até ontem, na UTI, não tem, né? Não tem ninguém. Então, nesse sentido, eu peço, meu caro presidente, para fazer algumas colocações que eu quero que vocês me entendam, tá? O que eu estou querendo dizer. Primeiro, Busnello, eu tenho medo da doença. Eu estou aqui nesse microfone e prestei atenção no Beto tossindo e fiquei com medo. Nós todos temos que ter medo, até porque eu sou pessoa de risco. Sou médico, tenho 60 anos e tenho comorbidades. Tenho outras, né, pressão alta e tal, que me colocam como um fator de risco. Mas, enfim, eu vou parar a minha vida, eu vou tomar cuidado, eu vou tentar seguir algumas regras. E tem algumas que já foram falhas, e isso não é crítica. Por exemplo, o modelo de distanciamento social que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, e eu vou trazer dados do jornal de Porto Alegre. Após a adoção do modelo, os números da pandemia entre os gaúchos dispararam. 563% a mais de casos e 286% a mais de mortes. Cara, alguma coisa está errada, eu não estou criticando, tem que rever, os governos têm que rever a maneira de lidar com o coronavírus, porque a gente não pode parar a economia por causa disso, porque logo ali nós vamos ter problema maior, eu acho que as consequências vêm o ano que vem. E talvez a mazela maior seja a fome, e é disso que eu estou falando. Então eu vou fazer um resumo estarrecedor aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, sem querer ser dono da verdade. Fui estudar e li. Covid. Wuhan, China, dezembro de 2019. Primeiro caso no Brasil, fevereiro
2020. 17 de março, primeira morte, um homem de 62 com comorbidades. Para quem não sabe o que é comorbidade, é a pessoa doente, é a pessoa que tem outras coisas, pressão alta, diabetes, lúpus, alergia, doença respiratória, asma, bronquite. Essas pessoas são muito mais frágeis. Bom, por força de expressão, né? Mas assim, ó, um problema respiratório sempre vai ser um maior risco, enfermeiro Alexandre. Bronquite asmática é uma doença alérgica, para ter o conhecimento. Tá? Bom, em 4 meses nós temos 1 milhão de infectados no Brasil. 1 milhão. Presta atenção. Vereador, e 50 mil mortes até ontem. 50 mil mortes, 1 milhão de infectados. No mundo, 9 milhões de infectados e 462 mil mortes. Bom, de doenças gerais, nos últimos 4 anos, morreram no Brasil, por ano, 1,3 milhões de pessoas. 1,3 milhões. 1.300.000. 360 mil de doenças cardiovasculares em 2019. E outros por câncer, doenças respiratórias, incluindo H1N1, influenza, Covid. Resumindo, as pessoas lamentavelmente morrem e nós não queremos que as pessoas morram. Eu, como médico, eu defendo a vida. Fico triste cada vez que a gente perde um ser humano. Quanto mais quando ele é nosso pai, mãe, enfim, tem ligações. E nesse sentido, quando eu falei no início da minha fala que eu temo a doença, hoje morreu um professor meu, Gustavo, da faculdade de Pelotas, médico, 71 anos, conhecidíssimo, né, competente, todo mundo gostava dele, lutou 85 dias contra a doença e morreu. Então eu tenho medo, sim. O Jorge Freitas era meu amigo, morreu também. E aqui presto, então, publicamente a minha homenagem, o meu carinho a essas 2 pessoas que eu conhecia. Esse eu não tinha uma ligação, por isso eu não citei. Mas eu quero dizer que eu sofro e tenho medo. Mas vou aqui mais um pouquinho adiante. A pior peste da humanidade foi a peste negra. 150 milhões de mortos. 1/3 da Europa. A gripe espanhola, em 1920, 18 a 20, matou 100 milhões de pessoas. O mesmo H1N1. O mesmo H1N1 que nós tivemos há pouco tempo. A Segunda Guerra Mundial, só para fazer um comparativo, matou 80 milhões de pessoas. A AIDS até 2016, 35 milhões de pessoas. O Holocausto, em 45, 39, 6 milhões de pessoas. A gripe asiática, 2 milhões. A gripe russa, 1 milhão. A gripe de Hong Kong, 68 a 69, 1 milhão de mortos. O Covid, até agora, 462 mil mortes. No Brasil, 50 mil. 4 meses de pandemia. E os órgãos de imprensa e o sensacionalismo, né, a gente tem medo, eu vou frisar de novo, mas parece que todo mundo vai morrer. Não. Esses casos ainda são subnotificados, Alexandre. Porque você sabe que tem casos assintomáticos ou com baixos sintomas e que nós não temos testagem para todo mundo. Esses números, vereador Beto Noronha, vão aumentar sim. Eles são maiores do que os mostrados. Porque tem os assintomáticos ou com poucos sintomas. Eu fiz essas comparações e coloquei mais uma. A Guerra do Paraguai matou 50 mil pessoas.
Isso foi em 1864, faz tempo. Eu me lembro. Vítimas de arma de fogo em 2017, já que a vereadora falou, 47 mil mortos. Parecido com o Covid, né? Parecido, né? Bom, para terminar, os Nelo, as epidemias, elas sempre ocorreram. Na humanidade, o impacto da vida das pessoas sempre foi importante. Disso a gente está tirando algumas lições. A solidariedade, a colaboração entre nós, talvez seja o melhor exemplo. Nós precisamos pensar sempre o futuro. Além do avanço científico, da vacina e de remédios que possam ser eficazes contra o vírus, nós precisamos melhorar o nosso serviço de saúde e as condições de vida da população. É preciso investimento em prevenção, educação. E aí, falando o que o vereador Beto colocou, nós precisamos de informações reais. Nós não precisamos de fake news. A gente não sabe mais em quem acreditar. Todo mundo, e eu frisei isso, não sou dono da verdade. Todo mundo dá a sua opinião. Eu queria então, a partir dessa reflexão, dizer que quando eu falo em educação, meu presidente, eu também quero me reportar a situações como o comportamento do brasileiro. Agora, nessa ajuda de R$600 do governo federal, qual foi o comportamento que nós vimos? Pessoas que precisam, buscando dinheiro público, pegando dinheiro público, usando da doença, da desgraça das pessoas, muitos políticos usando da desgraça das pessoas, da desgraça da humanidade, da doença grave, severa, triste, para se beneficiar. Então, pessoal, mais uma vez, eu não sou dono da verdade, mas acho que a tribuna faz com que a minha voz seja mais ouvida do que no meu consultório, que eu tenho procurado orientar as pessoas, e é preciso dizer que já se atende muita gente com problemas que vêm desse pânico, desse medo, depressão, ansiedade, insônia. Mas o que nós estamos esperando? Vamos sim tomar cuidado, vamos higienizar as mãos, vamos usar a máscara. Estou sem máscara pela questão, assumindo o risco da tosse, do Noronha, pela questão de poder me expressar melhor. Se Deus quiser, e há de querer, essa pandemia vai acabar. Essa pandemia pandemônica, como eu li outro dia, vai acabar. E se nós, como seres humanos, adotarmos uma postura um pouco mais corajosa em relação à doença, não de menosprezá-la. Eu dei aqui exemplo de amigo meu, que morreu e que me enche de tristeza. Corajosa no sentido de tocar a vida, de seguir a vida, de respeitar a doença, de usar máscara, de lavar as mãos, de melhorar nossas condições de higiene, de cuidarmos da nossa saúde. A vida precisa continuar. Nós precisamos trabalhar. O Brasil precisa se movimentar. E se Deus quiser, o Brasil e o mundo, nós vamos vencer mais uma pandemia. Ela é só mais uma, grave, importante, mas que tem muita questão política, tem muito aproveitamento político em relação a essa doença. Muito obrigado, meu presidente.